Seguindo as nossas reflexões sobre a ciência, falaremos então da Revolução Científica. Quando eu falo de Revolução Científica, eu vou colocar você lá no Renascimento, por volta do século XVII, começando no XV, tá? Por quê? Porque durante todo esse período do meio aí, sabe que Aristóteles está no 4 a.C., a Igreja Católica, ela retoma as teorias do Aristóteles, como eu já disse no outro vídeo para você, na física e na astronomia. Principalmente na astronomia, porque, né, o céu é perfeito, a terra é imperfeita. Claro que dentro do cristianismo isso tem uma força grande para a fundamentação de dogma, tá? Só que como a Igreja Católica tinha muito poder naquele período, ela regrava o conhecimento que era produzido. E qual conhecimento que era produzido que foi meio regrado, meio tolhido, né? Foi por volta de 1543, um cara chamado Nicolau Copérnico. Ele disse que o modelo proposto por Aristóteles, geocêntrico, não se justificava por uma série de fatores. E aí ele propôs um modelo em que o Sol estava no centro e não mais a Terra. E aí essa teoria ela não foi muito bem aceita, mas lá por volta do século XVII, existia um cara chamado Galileu Galilei. E ele deu um pouquinho de trabalho para a igreja. Por quê? Porque em tempos de Inquisição, o Galileu aperfeiçoou, eu ia dizer criou, mas ele aperfeiçoou a luneta, né? Já existiam as lentes, ele só deu uma trabalhada ali. E o que ele fez? O que ele fez com a luneta? Ele apontou-a para o céu. E ao apontar a luneta para o céu, ele percebeu que a lua era irregular, que a lua tinha crateras, né? Ele percebeu que existiam planetas além daquilo que Aristóteles tinha chamado de estrelas fixas. Lembra que o universo para Aristóteles era finito, acabava nas estrelas fixas? Como diria Galileu se eu estou observando para além delas? Né? Júpiter com 4 luas dando volta em torno dela, né? Mas Júpiter também dava volta em torno do Sol. Por que só a Terra parada no céu? Esse modelo não se justificava mais racionalmente. Só que qual é a grande diferença agora? A grande diferença é que Galileu, ele podia comprovar isso que ele estava dizendo. Não à toa que a Inquisição chamou Galileu. Ô, cara, o que você está dizendo aí? O que você está falando? E o Galileu disse, eu? Nada. Ele não é bobo nem nada, ele negou as suas teses diante da igreja, né? Ele disse que quem estava certo é a igreja e ele não sabia nem do que ele estava falando. E o Galileu ficou durante um tempo em prisão domiciliar, vamos dizer assim. Tipo a gente. Não, só que diferente. E ele continuou fazendo as suas observações e escrevendo os seus livros, né? E ele traçou algumas diferenças também da física aristotélica, não só da astronomia. Ele não estava mais preocupado em saber por que um corpo cai. Ele fazia alguns testes num plano inclinado, onde ele tentava demonstrar por meio da matemática, aceleração constante, o tempo que esse objeto percorria, velocidade inicial, velocidade final, isso narrado de forma matemática e que normalmente pode ser descrita a partir da geometria, tá? Então, o Aristóteles lá do outro vídeo, ele explicava o porquê dos corpos caírem, porque eles estavam relacionados com a sua natureza como um todo. O Aristóteles não tá, o Galileu não tá preocupado por que um corpo cai, mas ele quer
descrever como isso acontece. E quando ele faz isso com o uso da matemática, ele lança uma nova forma de explicar as coisas. E essa forma passou a ser muito bem vista dentro do contexto, né? A gente sabe que a Igreja Católica vinha perdendo poder progressivamente, que a classe burguesa, ela foi surgindo como uma classe muito forte, que não tinha títulos de nobreza, mas que tinha dinheiro, e que inclusive ajudava os nobres que vinham falindo aí a partir das suas lutas, né, das suas guerras que travavam por território. E a matemática passou a ser bem vista dentro de todo esse contexto. Quando Galileu lança essa forma de explicação prática, né, que era o que a sociedade queria, não mais teologias que explicam o mundo, mas respostas práticas para o problema, isso passa a ser muito bem visto naquela sociedade num período de mudança. E o Galileu, ele podia comprovar. Comprovar é submeter à prova, fazer passar pelos 5 sentidos aquilo que ele estava dizendo. Então, por mais que a igreja tenha colocado ele em prisão domiciliar, que ele tenha negado as suas teorias, ele continuou escrevendo na sua casa e os seus escritos foram muito bem aceitos, depois refeitos, né, por Johannes Kepler, Isaac Newton, que melhora muito esse modelo a partir da relação da gravidade entre os planetas. E aí a gente pode perceber o quê? Que não tem dessa de o céu é perfeito e a terra é imperfeita. É tudo imperfeito, velho, né? Aqui tudo é corruptível, acaba, tem fim. Lá também o mundo é corruptível, acaba, tem fim. Não é perfeito, não tem dessa. Então houve uma hierarquização dos espaços. Não tem essa de mundo supralunar e mundo sublunar. É tudo uma coisa só, entende? Principalmente com o Isaac Newton, né? Quando você fala da gravitação dos corpos, vale para lá também de uma forma diferente, mas vale para os astros celestes também. Essa nova visão do mundo, que já está bem gestada aí que já nascia no Galileu, ela pode ser descrita a partir de uma frase, de um pequeno texto que está no livro dele chamado O Ensaiador. Esse trecho que eu vou ler para você é assim, ó. A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais ele está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências, outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um escuro labirinto. Página 119 do Ensaiador do Galileu Galilei. Veja a diferença. Agora, o Galileu, ele percebeu que a matemática é um jeito muito mais prático de explicar o mundo. A filosofia explicava as coisas com base no logos, a explicação racional, o porquê disso, o porquê daquilo. O Galileu estava preocupado em descrever. A linguagem era matemática. Vamos voltar lá para o começo dessa aula, para o primeiro vídeo? Haviam alguns conhecimentos. Quais eram os conhecimentos? Senso comum. Qual que era a base dele? Ele é empírico e não tem método, certo? Quando a gente vai para a religião, qual que é a característica? Ela está voltada para as questões metafísicas também, e ela tem a base na magia e misticismo, ok? Depois a gente tem a filosofia, né? Falando em termos históricos bem didáticos. A filosofia, a base é a explicação racional, né? Sem magia e sem misticismo. Agora, nós estamos falando de uma espécie de explicação de mundo que não cabe dentro dessas gavetinhas que eu mostrei para você.
Nós estamos falando de uma nova forma de conhecer, de explicar o mundo. Essa nova forma ela é baseada na matemática, velho. É triste dizer isso, né? A matemática. E aí, uma outra contribuição importante em Galileu que muda completamente, por isso revolução, né? Que muda completamente é que ele desenvolve o método experimental. O que é o método experimental, né? Você tem lá, então, etapas seguras que ele está propondo para a produção do conhecimento ser descrito de forma matemática. Não havia isso antes na história. E aí surge uma nova forma de conhecimento. Essa nova forma de conhecimento é a ciência, tá? A ciência, ela tem características diferentes das outras áreas do conhecimento, porque ela tem método, porque normalmente a sua linguagem é uma linguagem matemática, e à medida que a gente vai entendendo isso, as áreas do conhecimento, elas passam a ter cada uma o seu próprio método e saem da filosofia. A filosofia não vai mais refletir sobre astronomia, sobre física, sobre medicina, sobre tudo como os filósofos faziam lá na antiguidade. Agora, a filosofia vai ficar com poucos assuntos para ela tratar, né? Dentre eles, a ética, a estética, a política, teoria do conhecimento e a própria ciência, né? Quando as áreas do conhecimento saem da filosofia, elas passam a ser ciência isolada, a área de ciência diferente. E aí a gente tem, assim, um cara que estuda só o joelho, não o corpo humano, o cara que estuda só a garganta, porque tem um método para estudar só a garganta e só o joelho. A ciência, ela é ativa, porque dentro da filosofia, dentro da religião, há uma contemplação, ou seja, você quer conhecer por conhecer. A ciência, ela quer conhecer para aplicar isso de alguma forma. Então, o ser humano é o centro desse processo. Não é que a natureza é grande, eu preciso conhecer a natureza porque eu faço parte da natureza. Agora é o efeito contrário. O homem é grande diante da natureza. Tanto que a gente culmina lá no positivismo, que fala que de todas as áreas do conhecimento, qual que é o conhecimento positivo? É a ciência, né? Porque a gente vê, em algum período da história, a natureza como um instrumento que deve ser manipulado a serviço do homem. O Francis Bacon vai dizer, saber é poder. Lembra disso? Poder o quê? Poder transformar o mundo, poder modificar o mundo. Então você pensa que lá na Idade Média, você tinha que procurar um rio para morar perto, construir cidades perto. Hoje, a gente pode mais, a gente desvia o fluxo do rio até onde nós moramos. Nós queremos morar aqui e não tem elemento natural. Sabe que esse negócio de manipular a natureza e usar a natureza como um instrumento deu muito problema. Hoje nós estamos revendo isso, né? Porque nós fazemos parte, sim, dessa natureza e nós precisamos chegar a um equilíbrio entre ver a natureza como algo a ser cultuado, como era na religião, ou ver a natureza como algo que deve ser descrito simplesmente pela descrição, como na filosofia, ou aquele comecinho da ciência em que a natureza é só um instrumento que eu uso para viver melhor, entende? Que eu uso, que eu manipulo para viver melhor. E você? O que você acha disso? O que você acha disso? A ciência é boa até onde ela é boa, né? Se você parar para pensar, nós temos aí o uso feito das teorias sobre o átomo, porque Demócrito já tinha falado sobre o átomo, mas era no sentido contemplativo, ele queria saber por saber. A ciência não é pragmática, ela é prática. Então, a partir desses estudos, criou-se bombas atômicas. Explodiu cidades, mataram pessoas, né? Nós temos hoje, por exemplo, leite em caixinha. Mas até onde isso é bom? Até onde deve ir a ciência? Você sabe que a ciência, ela é provisória, aquilo que ela diz sobre o mundo é muito provisório, né? Ela não tem interesse nenhum em ser universal, né? Sabe aquele conhecimento que
absoluto, que não modifica nunca, a ciência nem tá nem aí para isso. Você sabe por quê? Porque o mundo se modifica o tempo todo. Se eu quero explicar o mundo para agir no mundo, para modificar o mundo, à medida que o mundo se modifica, eu também tenho que modificar as minhas explicações sobre o mundo. Então a ciência é algo muito provisório, né? Quando você fala em algo absoluto, você está em religião. Aquilo que era, que é e que sempre será. A ciência não, né? Para pensar aí só no mosquitinho da dengue, né? Quanto isso já mudou. A gripe, o vírus da gripe, quanto ele já se modificou. Então a ciência tem que estar sempre mudando para poder dar conta dessas explicações. E até onde a aplicação dessas explicações, ela favorece os seres humanos, ela causa hierarquização, porque hoje você sabe que algumas áreas do conhecimento ela dá muito mais dinheiro, ela está relacionada ao dinheiro, portanto ela não é imparcial, né? Você fala, a ciência é imparcial, ou seja, ela não dá parcela para A, para B, para C, mas se você pensa num laboratório, ele é financiado por algum empresário ou por alguma empresa, e aí ela serve de alguma forma a esse empresário, a essa empresa. Então, nós sabemos que até o simples fato de dizer que um ser humano pode ser completamente imparcial é muito complicado, né? Não há dúvidas de que a ciência trouxe grandes avanços, melhorias na qualidade de vida para nós. Mas aí eu pergunto para você, onde é o limite? Até onde nós devemos ir? Até onde isso é bom? A ciência, a gente pode dizer que ela surgiu enquanto área do conhecimento diferente da filosofia no século XVII, e sem dúvida o Galileu é um desses marcos. Por que a gente confia tanto assim na ciência? Se a filosofia do século VI a.C., o senso comum tá aí desde os hominídeos, a religião então, né? Tá aí desde os homo sapiens, a ciência do século XVII. Se um alienígena caísse aqui hoje e perguntasse para você, a área do conhecimento mais antiga, você fala senso comum. A mais nova, ciência. Você fala, qual que você confia mais? Você fala, na ciência, óbvio. Oi? Por que a gente confia tanto na ciência? Se seus conhecimentos são provisórios, se ela já errou ao longo da história, né? E algumas vezes, você pode ver aí que as teorias são reformuladas o tempo todo. É isso que nós vamos saber na semana que vem com alguns filósofos da ciência que vão resolver isso. Mas pensa aí, tá bom? Pense ser pensante. Beijo, se cuidar!